Ok, temos aqui, como vocês sabem, os três pastores, o pastor Conrad Beuer, o pastor João Paulo e o pastor Valdeci Santos. E, sem dúvida alguma, para que a gente caminhe de forma bem objetiva e clara, é necessário atentarmos para pequenas coisas. Por exemplo, o tempo que cada pessoa terá para responder a pergunta. No que diz respeito aos três pastores, espero que vocês não façam pergunta para mim, nos dois outros pastores, eles terão 2 minutos para responder a cada pergunta. A única exceção é o pastor Conrad Beuer, porque não sei se vocês já perceberam, quando nós aqui pregamos 40 minutos, o tempo dele diminui 50%. Então, 40 minutos é todo. Então, na tradução se gasta a metade do que ele expõe. Então, essa é a realidade, né? Então, ele terá um pouquinho mais, ele terá 13 minutos, ou seja, a pergunta dirigida a ele terá como resposta o tempo de 13 minutos. Então, ele será objetivo, o tradutor mais objetivo ainda, para que se encaixe nos 13 minutos. Tudo bem? Para que tenhamos sucesso nisso aqui, nesse momento, é necessário que haja objetividade. Mas se vocês atentarem bem para o que está no cerne da questão desse assunto, dentro do tema geral, que é quem é o nosso Deus. Está no cerne disso o que aconteceu com o rei Acabe e os seus 450 profetas de Baal, quando o Senhor usou o profeta Elias para tirar uma séria e gravíssima dúvida do povo de Israel. E qual era a dúvida? A dúvida tinha a ver com quem era, para eles, Deus. Resumindo, quando o profeta Elias reuniu o povo, também estavam reunidos os 450 profetas de Baal, diante de todos, ele perguntou ao povo, ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, siga Baal. E qual foi a resposta? Silêncio. O silêncio dando a entender que o povo não sabia quem era Deus. Foi então que, não temos tempo para falar mais sobre isso, foi quando o profeta desafiou os 450 profetas de Baal para que eles fizessem com que descesse fogo dos céus e consumisse o holocausto dele, aquilo que eles estavam apresentando como sacrifício. Isso eles não conseguiram. Passaram o dia invocando, e o profeta até zombando deles, até que, no momento do profeta, ele mandou que jogasse água no sacrifício, fizeram o rego, água e mais água, dando a entender que seria impossível o fogo consumir aquele holocausto. Então, no momento oportuno, o Senhor diz, ele pediu ao Senhor, Senhor, faze retroceder o coração desse povo a ti. E isso aconteceu. Quando eles viram o extraordinário milagre, quando foi consumido aquele holocausto e com a água que estava transbordando, aí o povo disse, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, isso que deu lugar a esse tema que nós temos. Quem é o Senhor? Então, esperamos que as perguntas ajudem a gente chegar àquilo que queremos responder. Quem é o Senhor? Quem é Deus? O Senhor é Deus. Isso posto, nós vamos, então, à primeira pergunta que chegou pelo Instagram. Primeira pergunta.
E aqui eu tenho liberdade também, você não sabe o que, é que eu vou escolher aqui, então nem adianta gritar lá, porque ninguém vai saber que foi que eu pulei. Né? A ideia é o seguinte, como saber se realmente eu adoro a um Deus verdadeiro? Você vê que essa pergunta está dentro do que foi estabelecido. Então, a pergunta é, como saber se realmente eu adoro a Deus? E na ordem aqui, assim, vamos ouvir a resposta pelo pastor Valdeci Santos. Então, ele tem 2 minutos. Está aqui, a contagem é essa, fica aqui no relógio. Tá certo. Essa é uma boa pergunta, porque ela diz respeito à nossa fé cristã e à nossa prática do cristianismo, nossa prática não apenas religiosa, mas a nossa devoção. A melhor maneira de saber que eu estou adorando o verdadeiro Deus é procurar saber se eu estou adorando segundo as Escrituras Sagradas. O verdadeiro Deus é aquele que se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Não há outro Deus, senão esse que tomou a iniciativa de se revelar a nós. É importante lembrarmos disso, então, porque Deus não é uma invenção da nossa mente, Deus não é meramente um conceito da nossa denominação, e Deus também não é um produto da nossa tradição religiosa. Mas Deus que se revela na Escritura Sagrada é uma pessoa que tem comunhão conosco, que nos fala por meio das Escrituras Sagradas e que ouve a nossa oração. Mais assertivo do que isso é aquilo que as Escrituras Sagradas falam do testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo que dentro de nós, ele testifica de fato que nós somos filhos de Deus e que nós estamos adorando e servindo ao verdadeiro Deus. Então eu já dei para vocês, resumindo, nos poucos segundos que me faltam, então, primeiro, o Deus que se revela na Escritura Sagrada e a maneira como ele quer ser adorado. Já falamos sobre o aspecto de que do testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração, e com isso nós podemos ter comunhão com este verdadeiro Deus. Nenhum outro conceito se adequa a esses padrões. Pastor, o senhor poderia falar, eu vou usar, essa palavra réplica não seria ideal, mas se eu tiver alguma coisa a dizer acerca do que foi falado. Eu acrescentaria um aspecto subjetivo, tríplice, que seria nosso coração tem 3 capacidades principais. Nosso coração pensa, nosso coração sente e o nosso coração deseja. Eu acho que essas 3 coisas marcam a verdadeira adoração. Se realmente eu estou adorando com a minha mente está engajada, eu conheço esse Deus, como ele se revela nas Escrituras, como o Dr. Valdeci disse. Mas também existe o aspecto da minha vontade. Eu tenho desejo por esse Deus, eu tenho desejo de adorá-lo, eu me engajo nisso, de fato, de maneira sincera. E, finalmente, minhas emoções. Será que as minhas emoções são, de fato, tocadas quando eu adoro esse Deus? Por exemplo, é interessante, algumas pessoas aparentemente se emocionam muito no culto, mas às vezes não se emocionam quando estão ouvindo uma música sozinhas em casa. O jeito de ouvir, aliás, às vezes nem ouve música cristã, não é verdade? Só ouve outras coisas. Então, no culto é aquela emoção, mas na adoração pessoal não tem essa mesma emoção. Alguns têm grande razão no culto, mas não se emocionam no culto. E o culto também tem esse aspecto de tocar as nossas emoções. Então eu acrescentaria esse aspecto tríplice aí, uma adoração. Como que eu sei se eu adoro de maneira correta o verdadeiro Deus? Deus mexe com a minha razão, com as minhas vontades e com as minhas emoções de maneira positiva? Pastor Conrad Beuer, ele sabe qual a pergunta que está? Lamentavelmente, ele não ouviu as respostas. Né? Parece que ele não ouviu a resposta. Você podia
So the answer that I would give, first of all, is simply that God has come to us. A resposta que eu daria é simplesmente que Deus veio a nós. So really, we are not the ones who are going around trying on our own strength and cleverness to find him. Na verdade, nós não somos aqueles que estamos simplesmente buscando ao redor, com base no nossa própria força ou habilidades, tentando encontrar Deus. So, for instance, he has revealed himself in the whole of creation. Então, por exemplo, Deus se revelou a nós em toda a criação. So, in that sense, we have some appreciation of his power and his wisdom. Nesse sentido, então, todo ser humano tem uma certa perspectiva do poder e da sabedoria de Deus. And that is the reason why idolatry is meaningless. E esta é uma das razões pelas quais a idolatria não faz sentido algum. Because we are the ones who make an idol and then bow down to it. Porque a idolatria significa que nós somos aqueles que fabricamos um ídolo e de repente nós nos prostramos diante desse ídolo. Or in Africa, they would bow to a huge mountain. Ou na África, por exemplo, eles irão se prostrar diante de uma grande montanha. But then number two is the fact that this same God who has reached out to us has sent his prophets to speak to us. Mas, em segundo lugar, esse mesmo Deus que tem nos buscado, que tem tomado a iniciativa em nos buscar, ele enviou seus profetas para se revelar a nós. And so he inspired all those Old Testament prophets. Então, ele inspirou todos aqueles profetas do Antigo Testamento. So listen to them and you will know the God you must worship. Então, ouça aqueles profetas e você conhecerá o Deus que você deve adorar. And then number three, he has come down himself in the person of his son, Jesus Christ. Então, em número 3, ele também tem vindo a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. The apostles say that we have seen his glory. Os apóstolos dizem, nós vimos a sua glória. The glory as of the only begotten A of the Father. glória como do unigênito do Pai. So again, even there, once you relate to Jesus Christ, you can say you adore the right God. Novamente, ali, naquele momento que você se relaciona com Jesus Cristo, você pode dizer que você está adorando o verdadeiro Deus. Ok. Um lembrete para fazer o link. Estou com meu tempo aqui, porque eu estou agora falando da pergunta que foi feita. Fazendo um link com o que aconteceu no passado, dentro do que o pastor Odessi já falou, que é segundo as Escrituras, toda adoração. E, de fato, quando nós olhamos o que o profeta fez, antecedendo a sua oração, pedindo que o Senhor retrocedesse o coração do povo a ele, nós vemos que ele fez tudo segundo a palavra do Senhor. E pelo que fica claro, ali já era uma adoração cristocêntrica, porque a ideia de sacrifício estava presente, as instruções dadas estavam presentes. Então, precisamos lembrar bem mesmo, que não há possibilidade de nós adorarmos o Senhor, ainda que ocorram emoções, se nós não estivermos fundamentados no último aspecto que o pastor Conrad trouxe no Senhor Jesus. É muito importante tudo fazer em nome dele, como diz a Escritura. Por isso ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a pergunta, como saber se realmente adoro a um Deus verdadeiro? Esse Deus verdadeiro só poderá sê-lo se Cristo for o centro da nossa adoração. Gostaria de chamar aqui mas ele está ocupado aqui, ajudando
A senhora poderia ajudar a senhora Felistas nessa tradução do português? E o Milton Júnior, vem aqui, por gentileza. A senhora assume o lugar dele. Ela veio trabalhar também, né, pastor? Assume o lugar dele para ajudar aqui o pastor Conrad Peu. Ele vai ser o seu intérprete a partir de agora, tá? Tá bom? Ok, vamos a uma segunda pergunta. Qual é a principal diferença entre o Deus cristão e as outras divindades? Vamos começar daqui para lá, o pastor Conrad Peu. Yeah, my basic answer to that question is found in especially the prophet Isaiah. Minha resposta básica a essa pergunta é encontrada no profeta Isaías, who would compare God to the false idols. E o profeta Isaías compara Deus com a idolatria popular. And the main point he would say is that they have ears, but they cannot hear. E o principal aspecto é que aqueles ídolos populares, eles tinham orelhas ou ouvidos, mas eles não podiam ouvir. They've got eyes, but they cannot see. Eles tinham olhos, mas eles não podiam ver. They've got mouths, but they cannot speak. Eles tinham lábios, boca, mas eles não podiam falar. The true God is one who does all those things. O verdadeiro Deus é aquele que faz todas essas coisas. Even in the deepest darkness, he sees as if it's in broad daylight. Mesmo na escuridão mais profunda, ele vê tudo claramente. What we whisper in the secret room, he hears completely. O que nós cochichamos no quarto secreto, o Senhor Deus ouve. And as I said earlier, he has come to us. E como eu disse antes, Deus veio a nós. And again in Isaiah, novamente em Isaías, God makes the point that idols are ones you have to carry. Deus estabelece o ponto de que os ídolos são aqueles que você precisa carregar, você precisa movê-los. But the true God carries his people. Mas o verdadeiro Deus é aquele que move ou conduz o seu povo. Even from birth, he continues to look after us. Então, desde o nascimento, ele continua a cuidar de nós. So, the most important difference, you cannot miss it. Então, a diferença mais importante, você não consegue nem se esquivar dela, não é? He has sent his son to be the savior of the world. Ele enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. And so that's the true God that we should worship. Então esse é o verdadeiro Deus que nós devemos adorar. Amen. Amém. Um dos dois pode responder ou acrescentar se achar que é necessário. Eu acrescentaria só que o verdadeiro Deus, ele fez o sacrifício. E todos os falsos deuses, que na verdade são demônios, eles exigem o sacrifício. Então essa é uma diferença muito importante. O verdadeiro Deus fez o sacrifício de si mesmo. Ele enviou o seu filho e o seu filho deu a sua vida por nós. Enquanto todas as outras divindades ao longo da história, divindades falsas, divindades demoníacas, por assim dizer, na verdade, elas exigem sacrifícios humanos, exigem grandes atos de dificuldade humana. Elas querem que os seres humanos conquistem alguma coisa pelo seu próprio esforço. O cristianismo, vindo do verdadeiro Deus, é a única religião de graça, é a única religião verdadeira que oferece salvação totalmente pela graça. O próprio Deus fez tudo o que era necessário fazer para propiciar a nossa salvação. O senhor teria? A minha única acréscimo é que não existe comparação.
né? Ou seja, não existe outro Deus. Inclusive, esse é um dos erros que nós cometemos na igreja, nas nossas orações. Quando nós vamos orar e achamos que estamos abafando da oração e falamos, ó Deus, Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Não existe outro Deus. O não cabe aí. Tu és o Deus de bondade, o Deus. Então, é aquele texto de Isaías que diz assim, a quem me comparareis? Você pode comparar conceitos religiosos, mas não tem como você comparar a divindade, porque só existe uma divindade. É só o Senhor Deus. Então, é nesse aspecto só que eu colocaria. Ok, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer a pergunta agora? Dentre os demais? Pode falar aí, por favor. A pergunta é direcionada ao pastor Valdeci, a pregação de ontem. O que é os 7 espíritos registrados em Apocalipse? Ali nós temos, normalmente, né, aquele ajuda de que o número 7 é o número da perfeição, e ali nós temos uma descrição da perfeição do Espírito Santo de Deus. E a perfeição do Espírito Santo de Deus é mais um ponto no capítulo de número 4 que mostra a distância entre Deus e a criação, ou a distância entre Deus e a humanidade. O capítulo de número 4 está simplesmente apontando, enfatizando e acumulando cada vez mais, dizendo é impossível você, ser humano, se aproximar desse trono pelos seus próprios esforços, por você mesmo. Porque esse Deus é transcendente. Então, dentre todos aqueles aspectos que enfatizam a distância entre Deus e o homem, está a plenitude do Espírito Santo. No trono de Deus, você tem essa plenitude do Espírito Santo, que é mais uma indicação de que é impossível você, pelos seus próprios esforços, chegar à presença de Deus. E essa é a área dele, foi o que ele expôs. Eu acredito que o senhor gostaria de falar alguma coisa, pastor Conrad Beuer. Well, simply the fact that in the book of Revelation, all those numbers are symbolic. No livro do Apocalipse, todos os números são simbólicos. And so you are not to think that there are actually 7 spirits at the throne of God. Então você não vai pensar que existem, de fato, 7 espíritos ao redor do trono de Deus. And he's already answered 7 speaks in terms of perfection and the Spirit of God in that sense being one who is perfect and complete. Então, como já foi dito ali, os 7 espíritos no termo de perfeição. Então, aponta para a perfeição nesse sentido do Espírito de Deus. The book of Revelation was written in such a way that the persecutors, the Roman government would not be able to interpret and understand it. O livro do Apocalipse foi escrito de tal maneira que os perseguidores da igreja, principalmente aqueles romanos, o Império Romano, não conseguiria interpretá-lo daquela forma. But those who are familiar with the Old Testament will find a lot of those allusions coming from the Old Testament. Mas aqueles que estariam familiarizados com o Antigo Testamento encontrariam no livro do Apocalipse várias alusões a textos do Antigo Testamento. So once you learn to do that, you will find that the book of Revelation is not as complicated as you may think it is. Então, à medida que você aprende a fazer isso, você verá que o livro do Apocalipse não é tão complicado como as pessoas imaginam. Obrigado. Graças. Thank you. Está satisfeito, jovem Edilson? Irmão, passemos para uma outra pergunta. Enquanto isso, vocês se preparam para fazer a sua segunda pergunta. O secularismo e o pragmatismo são evidências de que uma igreja não conhece o Deus da Bíblia? Pastor João Paulo, por gentileza. Secularismo, quando uma igreja se torna mundana, começa a utilizar-se de formas mundanas, meios mundanos de atrair pessoas. Pragmatismo, quando uma igreja começa a dizer os fins justificam os meios. Então, se colocar música
que a gente chama normalmente do mundo, não é? Músicas não sacras. Se colocar música não sacra no culto atrai pessoas, então tem igrejas que começam a colocar músicas mundanas, MPB, no meio do culto, porque elas chegam à conclusão que isso atrai pessoas. Então, se atrai pessoas e essas pessoas vão ouvir o evangelho, então vale a pena. É assim que essas igrejas pensam, ok? Então, era só que era importante explicar o que são esses dois conceitos. Agora faz a pergunta de novo, porque eu esqueci. Pastor Jaime. O secularismo e o pragmatismo são evidências de que uma igreja não conhece o Deus da Bíblia? Então, veja, são evidências de que a igreja não está saudável. A igreja não conhece o Deus da Bíblia. Talvez seja forte demais a gente afirmar isso. Concordo. Talvez seja um exagero. Mas esses líderes não estão saudáveis. Essa igreja não está saudável. Essa igreja está diluindo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro culto, achando que meios e métodos humanos dão mais certo do que o que Deus falou que dá certo. Então, certamente é uma igreja que não está saudável. Mas uma igreja que não conhece a Deus, pode até ser, pode ser. Mas eu não diria que isso é justificativa suficiente para nós dizermos eles não conhecem a Deus. Alguém dos dois outros, pastor Conrad ou pastor Valdeci, gostaria de falar algo mais? Não, eu só diria o seguinte, eu concordo com o Dr. João Paulo, que realmente não é uma maneira de você dizer que essa igreja não conhece a Deus. Você pode dizer que essa igreja não obedece os padrões de Deus. Eu gosto muito da linguagem da Confissão de Fé de Westminster, que diz que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. E uma igreja será mais pura à medida que essa igreja for mais bíblica. E uma igreja será menos pura à medida que essa igreja for menos bíblica. O pragmatismo é aquela tentativa de sacrificar a qualidade no altar da quantidade. Entendam bem. Sacrificar a qualidade no altar da quantidade. Para eu ter muitos membros, para eu ter muitas pessoas interessadas, eu faço aquilo que agrada as pessoas, ao invés de fazer aquilo que Deus me orienta a fazer, a qualidade daquilo que a Escritura Sagrada coloca. Secularismo é uma coisa tão perniciosa, porque secularismo não é você desacreditar de Deus. Secularismo é você colocar Deus à margem da sua vida. Ou seja, ele está ali, ele existe, mas ele não domina, não determina mais a sua vida. Então isso é pernicioso. Você vai encontrar vários cristãos que vivenciam o secularismo diário, no sentido de dar ao Senhor Deus apenas a margem, mas Deus não é mais o principal. Então, quando você observa isso, não significa que a igreja não conhece a Deus, mas significa que os membros dessa igreja estão desobedecendo a Deus. Eles estão entristecendo o Espírito Santo de Deus, e aí sim eu concordo com a resposta do Dr. João Paulo, eles estão sendo enfermos espiritualmente. Ok, e gostaria também de dizer, não sei quem perguntou, mas talvez isso sirva para outros e até para nós mesmos. A resposta do nosso querido irmão pastor João Paulo, ela foi bem interessante. Ele, não vou dogmatizar na minha resposta. E talvez seja, talvez não seja uma igreja, de fato, você tem abandonado. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, todas as igrejas locais precisam de ouvir aquilo que os romanos tiveram que ouvir. Paulo, depois de apresentar toda a sua doutrina na teologia puríssima de Romanos, ele diz no capítulo 12, rogo, pois, irmãos, que apresentei, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. E não vos conformeis com este século, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Individualmente, nós precisamos, vez por outra, estar diante da palavra para nós nos convertermos.
De vez em quando precisamos fazer como fez Jeremias, que orou, disse: converte no Senhor e seremos convertidos. Isso é um processo, então não pensemos que porque a sua igreja ela tem muitas coisas esquisitas que ela não tem nada a ver com o Senhor Deus. E eu cito rapidamente, olha, eu tenho que ter tempo para mim também, viu? Eles cortaram o tempo do senhor, eu sou testemunha, pode continuar. Cortaram, né? Sim. Pois é, e eu cito aqui uma coisa interessante de não sei quem foi que falou isso, uma senhora estava numa igreja e a igreja era bem difícil. Então alguém de fora disse: minha irmã, como é que a senhora está aí nessa igreja que não prega a palavra, etc. Eu disse: meu filho, eu oro por essa igreja e tem uma coisa, eu faço que nem galinha, eu fico ciscando para achar alguma coisa da palavra do Senhor. Então, não tem, enquanto eu tiver o que comer, eu não vou sair daqui da igreja, não. Então, em outras palavras, temos que ter paciência também. Ok. Alguém aqui tem alguma pergunta a fazer? Pastor Conrad Beuer. Yeah, the way we have to do it is by starting where those same people are. A maneira como nós podemos fazer é começar a partir daquilo que as pessoas já sabem. So, for instance, you will notice that often when the Apostle Paul was sharing the gospel with Jews, he spent a lot of time in their scriptures. Então observe, todas as vezes que você vê o apóstolo Paulo compartilhando o evangelho com os judeus, você vê como que Paulo dedica tempo para citar as escrituras. And then when he would be dealing with idolaters, he would also begin with where they are to show them the emptiness of their religion. Mas aí você vai observar, quando ele estava lidando com idólatras, ele começa com a própria cultura, aquilo que eles sabiam, para mostrar o próprio vazio da religião deles. And that's one of the major challenges of the work of missions. E isso é a razão pela qual um dos principais desafios do Because trabalho do missionário you have to go among the people and try and appreciate the religious culture in which they are. implica em você ir para o meio do povo e apreciar alguns aspectos da cultura religiosa onde eles se encontram. And see where it is that they are misrepresenting the God who has revealed himself to us. E observar o que existe naquela cultura que, de alguma maneira, representa erroneamente o Deus que se revelou a nós. So that would be the approach that makes you a truly loving evangelist. Então, esse será a abordagem que vai fazer com que você seja verdadeiramente um evangelista amoroso. Because you want to, first of all, put yourself in their shoes and then help them to see the true God. Porque, em primeiro lugar, você vai querer se colocar no lugar deles e ajudá-los, então, a ver o verdadeiro Deus. You are the one who must do what God did in coming down into this world. Você precisa ser aquele que quer fazer o que Deus fez quando Deus desceu a nós. You must be the one to get into their situation now and share who the true God is. Você precisa ser aquele que entra na situação deles agora e compartilha com eles quem é o verdadeiro Deus. Alguém gostaria de... Eu gostaria de acrescentar uma estrutura para fazer isso. Primeiro, fazer dessa maneira amorosa e colocando-se no lugar, como o pastor Conrad disse. Eu gostaria de acrescentar uma estrutura de 4 pontos para ajudar nisso. Criação, queda, redenção e consumação. Então, criação, queda, redenção e consumação. Criação, Deus é o criador de todas as coisas. Ele é aquele que fez tudo que existe, as coisas visíveis e as invisíveis. Queda, nós seres humanos pecamos contra esse Deus. Os nossos representantes, os nossos primeiros pais pecaram contra esse Deus e cada um de nós peca tantas vezes contra esse Deus. Nós estragamos
das belezas maravilhosas que esse Deus fez, nós estragamos tantas dessas coisas maravilhosas que ele fez. Mas Deus, bondosamente, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para redimir, para pagar o preço do nosso resgate e do resgate de toda a criação. Porque a salvação, ela abrange nós, mas ela também abrange o cosmos. Tudo vai ser redimido pela obra de Cristo. E isso começou na primeira vinda de Cristo, isso tem continuado ao longo da história da igreja, e isso vai ter uma consumação. Vai ter o dia no qual nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, vai voltar e vai implantar um reino visível sobre essa terra. Então você, com essa estrutura de 4 pontos, fica mais fácil, talvez, de você apresentar toda a história da Bíblia, o que é chamado de história da redenção, de maneira que você consiga apresentar o evangelho para essa pessoa. Ok. Tem uma pergunta? A última pergunta, tanto daqui quanto daí, por causa do tempo. Pois não. Uma pergunta que deixaram aqui para mim: como lidar com a consciência de culpa diante de um Deus santo, para o pastor Valdeci Santo? Consciência de culpa é alguma coisa muito boa. Significa que você está incomodado, mas ela é insuficiente se ela não nos leva ao arrependimento. Eu posso ter uma consciência de culpa e cultivar essa consciência e não me arrepender daquilo que eu fiz de errado. A palavra de Deus diz que existe graça para aquele que confessa e deixa. Ele alcança misericórdia do Senhor. Por outro lado, é importante nós analisarmos, à luz das Escrituras Sagradas, se a nossa consciência de culpa é por uma culpa real ou por uma culpa irreal. Há várias pessoas que vivem um verdadeiro tormento na vida cristã, porque elas se culpam por coisas que Deus não as culpa. Elas se culpam porque elas quebraram o tradicionalismo da igreja, da denominação na qual elas frequentam, por exemplo. Elas se culpam porque elas agiram de uma determinada maneira que um irmão, uma irmã não gostou e a repreendeu duramente por aquilo. Às vezes aquele irmão não foi amoroso. Existem culpas que são irreais. E essas culpas irreais, você não vai ter perdão para elas porque elas não existem para Deus. Elas existem dentro do tribunal da sua consciência. Agora, aquela culpa que o indivíduo carregou, que é real, foi contra Deus, e o indivíduo se arrependeu, ele confessou ao Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos escritos de dívidas foram crucificados na cruz de Cristo. E olhando para a palavra de Deus, e vendo o que Deus diz e crendo na palavra de Deus, é que nós podemos encontrar paz. Ok. Infelizmente, no sentido, não temos mais tempo para avançar. Queremos agradecer aos senhores pastores aqui presentes, vocês que chegaram mais cedo. E agora nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos encerrar e os 7 minutos vai ser só para mudança de ambiente aqui, tá bom? Vamos então orar. Pai Celeste, graças te damos pela tua bondade, por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Pedimos, Senhor, que nos ajude para que dia após dia sejamos movidos pelo teu Santo Espírito numa conversão à semelhança do que nós já ouvimos aqui nesse momento. Guarda-nos de todo mal. Sempre que pecarmos contra ti, nos conduza por tua bondade ao arrependimento, para que a nossa confissão seja, de fato, aceitável a ti. Oramos a ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.